O meu papel nesta manhã é continuar a falar do livro de Gênesis. E eu quero começar com uma pergunta ofensiva. Quem é que já leu Gênesis inteiro? Boa parte de vocês leu Gênesis e, portanto, sabem o conteúdo do livro. Não é? Sabem do conteúdo do livro. Algumas coisas que foram ditas na aula de 15 dias atrás foram essas pelo reverendo Luiz Roberto. Gênesis é o primeiro livro do Antigo Testamento. Vocês estão conseguindo ler? Então? Tomara que os últimos sejam míopes e tenham que vir para frente, mas isso é outra história. Gênesis é o primeiro livro do Antigo Testamento. A ordem em que aparece no cânon reflete sua importância como a semente de toda a teologia e toda a história que são desenvolvidas no Antigo e no Novo Testamentos. Depois nós vimos uma outra coisa, dizendo que as histórias narradas ali explicam a origem do homem e do povo de Israel. É a história da humanidade, também a história da salvação. E nós vimos que ao estudar Gênesis, é importante notar como Deus cuida do ser humano desde o princípio do mundo. Eu gosto de falar ser humano em vez de homem, porque muitas vezes a pessoa pensa que eu estou falando do homem, do macho, do menino. E, na verdade, eu estou falando do ser humano integralmente, porque o ser humano, está dito em Gênesis capítulo 1, que o ser humano, homem e mulher, Deus criou segundo a sua imagem e semelhança. Portanto, em relação às suas criaturas, Deus não faz distinção. A única distinção que existe entre homem e mulher nas Escrituras é a ordem da criação. O Senhor criou primeiro o homem e do homem criou a mulher. Então, quando o Novo Testamento estabelece uma ordem, ele estabelece que esta ordem serve para funcionar dentro do regime do casamento. Nenhuma mulher tem que se submeter a qualquer homem. Tá certo? Portanto, toda a iniciativa de uma humanidade caída é do homem exercer pressão sobre a mulher e da mulher se revoltar contra o homem. E assim nós temos esse caos originado não da ordem divina, mas da ordem humana, da forma como os seres humanos reagem ignorando as ordens de Deus. No casamento existe sim uma ordem que é obediente à ordem de criação, mas isso é outro assunto. Então, note como Deus cuida do ser humano desde o princípio do mundo. E nós vimos, então, esses detalhes que são importantes aqui. A teologia tradicional considera Moisés o autor, a data provavelmente dentro do ano de 1440, o local, o deserto, que é onde o povo estava reunido ali. Moisés encontra tempo para começar a escrever. O alvo é o povo escolhido, é uma revelação para o povo escolhido, e dentre vários versículos que poderiam ser considerados chaves, nós vamos perceber a apresentação de Deus como Criador de todas as coisas. Então, o nome de Deus ali é El, ou Elohim,
Essas duas formas de apresentar o nome de Deus falam de um Deus todo-poderoso, de um Deus grandioso, de um Deus forte, de um Deus acima de qualquer perspectiva, acima de qualquer capacidade de entendimento. Não existe um humano na Terra que entenda Deus na sua plenitude. Somente Jesus Cristo entendia a Deus na sua plenitude, porque Ele é de mesma essência e natureza. O resto, nós interpretamos. A teologia nada mais é do que uma interpretação. É por isso que existem tantos grupos de evangélicos no mundo, porque eles se dão a liberdade de interpretar as Escrituras de maneira diferente. Não é? Então, a palavra-chave seria começo. Foi o que nós vimos na semana passada, e é importante aqui a gente recordar qual é uma divisão maior do livro. Não é? Em primeiro lugar, nós temos a criação. Nos 2 primeiros capítulos, temos o relato da queda e da situação pós-queda, a vida dos nossos pais nos princípios, nos primórdios daquela história. E nós sabemos que de uma família só foram nascendo famílias. Então, provavelmente, Caim casou-se com uma irmã dele, e assim constituiu família. E foi-se acontecendo todo este relato, porque a Bíblia não admite a existência de pessoas à imagem e semelhança de Deus antes de Deus criá-las. Não existe essa possibilidade. Nós somos provenientes de uma única fonte, que é Deus. Nós não fomos criados a partir de outros seres. Nós fomos criados exclusivamente por Deus, para sermos dotados de capacidades, de atributos que são comunicáveis de Deus para nós, e é por isso que nós somos tão diferentes das demais criaturas, embora tenhamos em nós fósforo, magnésio, que mais? Ferro, que mais? Ajudem aí. Cálcio. E o pecado trouxe junto diabetes, hipertensão, trouxe câncer, trouxe, não é? Essa é a contribuição do pecado para a nossa vida. Aí nós vemos que Deus interrompe a história humana, porque Ele constata que a maldade humana universal é enorme. E por conta disto, Ele interrompe o fluxo. Quer dizer, na verdade, o nosso pai inicial é Adão, mas o nosso pai, o pai de todos nós é Noé. Noé? É Noé. É Noé, porque nós não descendemos de nenhuma família pré-diluviana a não ser de Noé. Quer dizer, Deus afunilou a história, restringindo a 4 casais. O pai, a mãe, 3 filhos com suas esposas. E a partir daí, então, nós temos todos os ramos das etnias que nós conhecemos. É o negro, é o amarelo, é o branco, e assim por diante, todas as misturas. E já é mais ou menos fácil para a gente entender como é que vão se criando pessoas. Esther e eu nos lembramos de um rapaz de mais ou menos 1,90 m, no tempo lá do colégio. Você pode descrever ele para mim? Não é o Denis, é aquele rapaz que era filho de chinês com um alemão. Ele era filho de um negro com uma japonesa. Então ele era
moreno, de cabelo bem crespo e olho puxado. E tinha olho claro ou não? E tinha olhos claros. Ou seja, como é que uma parcela da população se torna negra, ou se torna chinesa, ou oriental, ou se torna... É só a gente misturar a gente. É só a gente misturar a gente. A língua é outra coisa. Porque justamente na próxima divisão do livro, nós encontramos a história de como as línguas surgem. E eu gostaria que vocês entendessem que Gênesis é uma revelação de Deus direcionada para o povo de Israel. Vocês podem imaginar que os filhos de Noé, por enquanto, ficaram juntos e eles quiseram construir, então, uma torre para que o seu nome ficasse perpetuado. E Deus os espalhou sem matar nenhum. Só colocando uma chavinha cerebral, de maneira que há um desencaixe do código. Não é? Quem é que fala inglês aqui, além da professora de inglês? Alguns falam inglês. O que acontece? Qual é o fenômeno que acontece com a gente quando a gente vai para um lugar onde fala inglês e a gente começa a falar inglês? No começo a gente fica pensando em português. É verdade, no começo a gente começa pensando em português. De repente, vira uma chave. E a gente começa a pensar em inglês. E a gente é capaz de fluir naturalmente, como se a gente estivesse falando o nosso idioma natural. Só que Deus ligou essa chavinha e ninguém sabia como destravar essa chavinha. E foi assim que Jafé foi para uma direção, Cã ficou dentro de Canaã e Sem foi para o lado da Mesopotâmia. Simples assim. Simples assim. É um relato que, eventualmente, não tem nada de científico, porque a proposta não é científica. A proposta é revelacional. Então, este livro, Moisés não conheceu um fato dele por si mesmo. Moisés não presenciou. Moisés começou a presenciar alguma coisa a partir da experiência com a sarça ardente. Até então, tudo quanto ele escreve no Gênesis vem do Senhor, que estava no princípio criando os céus e a terra, e vem das memórias dos patriarcas, dos ancestrais. Ou vocês acham que Adão nunca conversou com os filhos, nunca conversou com os netos, nunca conversou com várias gerações depois dele, a respeito das coisas que ele viu no jardim e que agora ele não via mais? Eu estava comentando com o pastor ontem, eu acho que Adão foi o homem que mais sofreu, porque ele viu o que ele perdeu. A gente não tem a mínima ideia, a gente não consegue entrar no jardim e ver tudo perfeito. Maçã sem bicho, a gente não consegue ver goiaba sem bicho. Quer dizer, a gente até consegue, né? Mas precisa uma força doida, quando tudo era absolutamente natural. Então, vemos aqui o homem se entorpecendo e achando que era grande, e Deus então interfere por meio da divisão de línguas. Até aqui, a história de Gênesis é universal. Vocês perceberam isso? Perceberam? Que ele tratou da criação de todas as coisas,
E até aqui ele cuidou da população mundial, mas a partir do capítulo 12, Deus vai chamar um homem. Portanto, Deus vai exercer o seu direito de escolha. Assim como Deus escolheu Noé, Deus escolhe Abraão agora para uma aliança específica, e a história que se segue abrange Abraão, abrange Isaac, abrange Jacó e abrange José. Agora vai entrar a parte que eu não... Aqui está passando, agora começou a passar. Eu coloquei aqui uma etiqueta, o ser de Deus, porque ele não tem corpo, ele não tem forma, ele não tem nada. Então eu quero lembrar vocês que o objetivo de Gênesis é contar como é que as coisas surgem. E quando a gente pensa no universo, a gente pensa em coisas visíveis e coisas invisíveis. Quando é que Deus cria os anjos que foram citados no sermão? Ele cria exatamente neste momento em que ele está criando os céus e a terra. Não é? Mas para por aí. Gênesis não se preocupa em falar de anjos, mas vamos nos lembrar que quando Deus cria, Deus estabelece a ordem orgânica, a ordem física de todas as coisas e a ordem espiritual de todas as coisas. Quando ele cria arcanjo, ele cria arcanjo. Quando ele cria querubim, ele cria querubim. Não existe promoção, não existe registro de promoção. Olha, daqui a pouco, trabalhando do jeito que você vai, você passa de arcanjo para querubim. Não tem isso. Simplesmente Deus cria estas criaturas. Se perguntarem para você, você crê em extraterrestres? Você diz sim. Porque Deus criou querubins, serafins, anjos, arcanjos, etc. Deus criou. O pecado transformou alguns deles em demônios. Mas aí está uma única palavra a respeito disto, no versículo 1. No versículo 2, Moisés já se desliga do universo, não interessa para ele falar dos astros, estrelas, das constelações, das galáxias, de nada, porque até ele não sabe disso. Ele vai se dedicar à terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então nós entendemos que a terra será o palco da nossa atividade como pessoas que cooperam com Deus. Esse é o nosso palco. E nós estamos acabando com aquilo que Deus criou, não é? Infelizmente. O ser humano é colocado nesse contexto da terra, e vocês podem ver como Deus é disciplinado na forma de criar. Ele vai criando estrutura após estrutura. Existe um paralelismo entre os 3 primeiros dias e os 3 últimos dias da criação, e ele vai criando, então, toda a estrutura necessária para que o ser humano seja plantado nesta terra, no último dia, com o objetivo de dominá-la, de conhecê-la, de vivenciá-la, de usufruir dela, e ao mesmo tempo de fazê-la produzir. É por isso que o ser humano, diferente de todas as outras coisas, é colocado como competente para cuidar da natureza que Deus criou. Ele é o coparticipante do processo de criação e de desenvolvimento. Então, quando nós estamos gerando novas espécies de frutas, ou quando nós estamos gerando alimentos para a população mundial, nós estamos fazendo alguma coisa que estava na mente de Deus para isso.
Só que Gênesis apresenta a ideia de que nós estamos conectados com o Senhor. Porque conhecendo a mente do Senhor, é possível que a terra produza a 30, 60 e a 100 por um. É possível trabalhar com a terra sem danificar a terra. Mas isso quando a gente está conectado com o Senhor, porque é o Senhor quem efetivamente auxilia no processo de construção daquilo que Ele criou. Infelizmente, o ser humano é tentado pelo diabo, e a Bíblia nos diz que ele não pode ficar mais na presença de Deus, porque a santidade de Deus impede que ele continue ali. Ele é posto para fora e antes de sair, nós vemos que Deus já tem o plano da redenção contado, revelado, partilhado. É da semente da mulher que vai vir aquele que esmaga a cabeça da serpente. Seria um plano B do Senhor? A resposta é não. Deus não erra. Nunca erra. Deus não improvisa. A gente aqui improvisa, né? Nós somos capazes de improvisar, mas Deus não improvisa. No planejamento de Deus, Ele trabalha, e a gente sabe isso por outras partes da Escritura, que Ele trabalha no consenso da vontade, do conselho da vontade. Pai, Filho e Espírito Santo participam deste processo. Para nós, tem um Deus que é Pai de todos, está sobre todos, tem um Filho que é mediador entre Deus e os homens, e tem um Espírito que é também um advogado de Jesus dentro da gente e junto do coração de Deus. É por isso que dar atenção ao Espírito Santo de Deus é a maior sabedoria que existe, porque ele sonda o coração de Deus, e ele sonda o nosso coração, e ele mostra o que Deus quer. Então é fundamental para a gente perceber que estas coisas não estão declaradas em Gênesis, mas elas acabam vindo à tona por meio desta base que Gênesis cria. O que acontece com Caim e com seus descendentes? Caim se torna o pai, o representante daqueles que agora são fugitivos e errantes, daqueles que ignoram a Deus, daqueles que não aceitam a sua existência, ou se aceitam a sua existência, não concordam em segui-lo, não querem segui-lo. Caim representa essa linha de pensamento, e toda a filosofia humana que conduz para longe de Deus, está dentro deste lado aqui. Mas também existe uma outra linha, que Deus segura pela mão. Deus segura pela mão, que é justamente Sete, que é o terceiro filho, homem. Nós não sabemos quantas filhas, porque não era costume registrar isso naquele tempo, mas nós sabemos que dos homens eram 3. Caim assassinou Abel, e Sete veio no seu lugar, e a Bíblia diz que com Sete se começou a invocar o nome do Senhor. Então nós temos uma linha de pessoas a quem Deus manteve. Mérito delas, de acordo com as Escrituras, não. Mas foi o modo como Deus trabalhou na vida das pessoas, chamando, atraindo para si as pessoas e trazendo as pessoas, como Ele fez conosco. Nós fomos atraídos e nós cremos, porque Ele nos ajudou a crer. Aí nós temos a interrupção. Por quê? Vocês estão vendo aqui, no meu aparece, agora apareceu, uma flechinha indicando que os filhos de Sete se misturaram com os filhos de Caim. É isso que dá quando a igreja ama
a Cristo e ama o mundo, dá confusão. Ela não pode amar os dois, não é? E o texto bíblico nos mostra que Deus localiza um homem e aplica sobre ele a sua graça, de maneira que no meio de toda a misturança teológica das pessoas, Noé andava com Deus. É difícil a gente saber o quanto Noé conhecia, mas ele é uma pessoa que vem desta tradição de Sete. E por conta disso, então, ele recebe a revelação de que Deus vai extinguir a raça humana. Mas não só a raça humana, todos os animais terrestres e todas as aves do céu. A implicação do pecado atinge também a natureza. Então, por conta disso, Noé, pela fé, porque é uma loucura, constrói uma arca absurdamente grande que comporta boa parte da população dos seres vivos, vamos dizer assim. Por que boa parte? Porque vai um casal de cada espécie. Portanto, vem um novo Gênesis aí. Então é importante a gente olhar que isto é sempre do ponto de vista da revelação. Ninguém estava lá para confirmar esta história, a não ser aqueles que a presenciaram. E, portanto, nós assumimos por fé estes eventos todos, e ainda que a ciência encontre referências a respeito do evento do dilúvio, não importa para o crente se essas evidências são muito boas ou nem tão boas, importa que ele creia na palavra, porque um crente anda por fé. É isso que é difícil para a gente. Então, tudo recomeça, e eles povoam a terra, mas a terra geme, não é? Porque a terra agora, embora sendo uma terra que ainda viva sob o comando de Deus, é uma terra que a vontade humana quer prevalecer. Então, o ser humano caído faz o quê? Ele se esforça por tornar seu nome célebre e não ser espalhado pela terra. Aí nós encontramos então aquilo que já falei, intervenção divina, que é a confusão de línguas imposta contra a pretensão humana de exaltar-se. E novamente nós temos uma divisão de forças aí, porque nós temos uma população de Cã e Jafé e seus descendentes que ficam à parte, porque a escolha de Deus recai sobre o filho mais velho de Noé, Sem. E dentro da escolha de Sem, nós encontramos Abrão. Deus está no meio das gerações, pegando uma pessoa aqui, pegando outra pessoa ali, pegando outra pessoa ali, como representantes de si. Este é o modo abreviado de Moisés contar como é que chegou-se a Abrão. E a ideia agora começa a ser específica. Se até então foi universal, tratou-se com todo mundo, a partir do capítulo 12 se começa a tratar do povo de Deus, como Deus vai formar o seu povo específico no meio da população mundial. E é a partir daí, então, que nós encontramos a história nos seguintes termos: você sai daqui, da sua terra, de Ur dos Caldeus, você sai da sua parentela, você sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. Este é o princípio pelo qual a conversão se dá. A conversão de uma pessoa se dá assim: você
abandona usos e costumes da casa do seu pai. Você abandona o seu próprio pai e a sua própria mãe. Você abandona o lugar que você está. Como assim? Bom, a gente só vai entender isso a partir de explicações dos apóstolos. Deus, está dito lá em Colossenses, que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Nós saímos de um estado natural de pecado para entrar no Evangelho, que é o reino da graça de Deus. O Evangelho é a mensagem do reino da graça de Deus. E agora nós vivemos neste mundo, mas de acordo com o próprio Jesus, nós não somos mais deste mundo. Nós somos peregrinos, como diz o apóstolo Pedro. Os nossos valores não são os valores morais do mundo, são os valores morais da Escritura. A nossa forma de relação, ainda que seja semelhante, porque é por palavras, é por gestos, é por atitudes, ela é agora trabalhada pelo Espírito Santo de Deus. E, portanto, os salvos são, como eu já tenho dito em algum lugar, uma coisa excêntrica para a sociedade, porque eles não são mais desse planeta. Diga, Alice. Pera, vem cá. Vem cá, nós estamos sendo televisados aqui, agora você é importante aparecer aqui. Enquanto ela vem, eu queria que vocês começassem a sintonizar o que Deus está fazendo e declarado no livro de Gênesis. Na época antes de Abraão, tinha alguém que cria no Criador ou foi uma revelação para Abraão? Tinha, certamente tinha. Deus nunca deixou em geração nenhuma de ficar sem alguém na terra com o seu testemunho. A única coisa que a gente precisa lembrar é que não dá para, eu diria que não dá para abarcar todo mundo que passou. Inclusive, quando você vê genealogias na Bíblia, elas não são necessariamente completas, porque elas têm o objetivo de mostrar que esta família daqui e dali vieram pessoas que confiavam no Senhor. Agora, tudo isso se deve não às pessoas, mas se deve à graça de Deus, porque a gente não consegue conhecer a Deus sem que Ele ajude, sem que Ele tome a iniciativa. Então, certamente havia pessoas, e quando Deus se revela a Abraão, se revela de uma maneira muito específica, porque é em Abraão, apesar dele vir de uma família idólatra, é em Abraão que ele vai dizer, é esse cara, eu quero esse cara, não é? Portanto, Abraão era o cara, mas não porque merecia, assim como nós. Caminhando rapidamente, vamos lá, vamos ler alguns textos então que mostram como Deus agiu. Lembrando que estas palavras que Deus falou ainda foram no jardim, no ambiente perfeito que Deus tinha criado para colocar o ser humano lá. E o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. O homem estava em estado de inocência. Isto não significa que ele fosse burro, ou que ele fosse cego, ou que ele fosse incompetente. Se Deus quisesse criar um ser humano burro, incompetente, Ele criava sem cérebro.
para a pessoa simplesmente fazer o que ele queria. Mas como Deus o criou à sua imagem e semelhança, Deus deu o poder de escolha. Para uma pessoa dialogar com Deus, ela tinha que ter a mesma condição de... E nós temos esse poder de escolha. O único poder de escolha que a gente não tem no estado natural é o poder de escolher a Deus. A gente não consegue escolher a Deus, porque a gente está fechado no pecado. A gente se opõe a Deus naturalmente, desde que nasce. Esse é o nosso problema. Mas o resto, eu vou perguntar aqui, qual a marca preferida de pasta de dente que você tem? E vão surgir diversas marcas aqui. Por quê? Porque você escolheu. Que bairro você gostaria de morar na cidade? E cada um vai apontar o seu. Por quê? Porque a gente tem poder de escolha. Mas em relação a Deus, aqui nenhum de nós tinha. Se por um acaso nós estamos aqui e amamos a Deus, é porque Ele destravou, sabe aquela chavinha? Ele destravou em nós e nos deu fé para crer, e nós cremos, e hoje é tão natural. A gente ter convivência com o Senhor é tão glorioso, é tão marcante, não é? É significativo, mas não fomos nós, não, foi Ele. E sob essa perspectiva, então, é que Deus disse, e não disse para Adão, e não disse para Eva, Ele disse para o demônio. Olha o que Ele disse para o demônio: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A sentença aqui, que se chama proto-evangelho, não foi dada para Adão e Eva, foi dada para o próprio diabo. O diabo sabe que tem os dias contados. O que mais que nós podemos ver em Gênesis? Que quando a maldade chegou, Deus disse para Noé: vou trazer um dilúvio de água sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra será destruído, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, e você e os seus filhos, e a sua mulher, e as mulheres dos seus filhos. Essa aliança com Noé, ele tinha que obedecer, ele tinha que fazer os seus filhos entrar na arca. Ele tinha que fazer a mulher dos seus filhos entrar na arca. E naturalmente, ele começou a ver, quando a arca estava pronta, ele começou a ver surgir leão, leoa, elefante, Eloá. Eloá? Como é que chama? Elefanta? Não era Eloá? Ah, Eloá é a prima dela. Desculpa, eu confundi com elefanta. Mas não tem nada a ver, porque ela é magrinha. E nós vemos jacaré e jacaroa, nós vemos esses animais chegando, simplesmente perdendo o medo de Noé e entrando, e entrando, e entrando. Quer dizer, a ação de Deus na criação, a gente tem que usar um pouco da imaginação para pensar nisso. Como é que os animais entraram na arca? Não é? Só por Deus mesmo, não é? Não é? Sem um matar o outro, todo mundo comendo capim, não é? Como é que fazer? Pois é, era uma tarefa imensa. Quando tudo acaba, Deus chama Noé e diz assim: estabeleço a minha aliança com vocês, nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas do dilúvio. Pode ter tsunami, mas o dilúvio, como aconteceu e dizimou toda a população mundial, não vai acontecer de novo desse jeito. Então, ninguém fique pensando que o Rio de Janeiro vai desaparecer completamente.
com o mar subindo 1 palmo, 2 palmos, 3 palmos, 1 metro. Ainda que o Rio de Janeiro acabe um pouco, não muito, eu estou olhando para ele porque ele veio de lá. Deus não vai destruir a terra por esse meio. Deus vai destruir a terra agora de que jeito? Por fogo. Então, quando você ouve falar de aquecimento global, liga a antena, porque o ser humano está conduzindo tudo para isso. Então ele diz assim: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês, e entre todos os seres vivos que estão com vocês. Para todas as futuras gerações, porei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Bom, é refração da luz, pastor. Arco-íris é refração da luz. Tá, eu posso explicar o fenômeno. Mas como crente, eu tenho que olhar para o arco-íris e não perguntar se tem pote de ouro no fim dele. Eu tenho que dizer, um dia Deus dizimou a terra, e este é o sinal que todo tempo Ele mostra em todas as partes do mundo para dizer que nunca mais Ele vai fazer isso. Foi por isso que esse episódio foi colocado com toda certeza. Mas quando chegamos em Abraão, estabelecerei uma aliança entre mim e você, Abraão, e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Tome isso para você agora. Tome isso para você. Porque o apóstolo Paulo vai explicar que o crente em Jesus Cristo, não importa a nacionalidade dele, a etnia dele, não importa. Ele é filho de Abraão. E é daqui que vem a ideia. Darei a você, agora é específico, darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã como propriedade perpétua, serei o Deus deles. Deus disse ainda a Abraão: guarde a minha aliança, você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Isso é específico. Específico para o judeu. O judeu tinha que ser circuncidado. Se ele não fosse circuncidado, ele não fazia parte do acordo de Deus. O Novo Testamento dispensa isso para os gentios, felizmente. Ninguém vai rir? Felizmente. Isso não é necessário. Por quê? Porque Cristo em si fez todas as coisas e nós dependemos unicamente de Cristo. Mas passa Abraão e agora o livro relata sobre Isaac. Isaac, gente, é um milagre. Concordam vocês? Qual das mulheres aqui tem 90 anos? Nenhuma. Até que idade mais ou menos vocês acham que é saudável procriar? 40, 45, 49. De 15 a 49. Mas vamos pegar uma mulher de 90. Tem uma outra coisa a respeito desta mulher. Ela, desde o comecinho, é estéril. Bem que Abraão tentou, mas nunca houve possibilidade de um filho nascer. E é dessa situação que Deus traz Isaac. Portanto, a criação de um povo para Deus é impossível aos homens. Gênesis está nos mostrando isso.
que Deus intervém para que o povo seja exclusivamente seu. Esse povo nasce por milagre. Primeiro a chamada de Abraão, agora a vinda de Isaque. E olha o que Deus diz a Isaque: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar, habite nela e serei com você, eu abençoarei, porque a você e a sua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Está vendo como Deus é fiel? Na sua descendência, multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, e a ela darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Você e eu estamos incluídos aqui. Porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E Isaque então ficou em Gerar. Diga. Só que tem que vir aqui, minha filha. A junta diaconal hoje pecou aqui, só porque o pastor não está aqui, eles... Não, espera um pouquinho. A interferência de Sara foi totalmente humana. Ela interferiu no plano de Deus. Certinho. É Eva, é Sara, Mas o pior não é isso. O pior é que Adão concorda, Abraão concorda, de onde a gente conclui que o homem é conivente e pior. Então, não é difícil esse negócio. Mas ela só piorou. Sara interviu no plano de Deus, mas ela só piorou a situação. Deus não ligou para o que ela fez. Ela só complicou. Precisa de microfone aqui, porque a gente está passando na TV. O fato é que Deus, em nenhum momento, mesmo com essas interferências malucas do ser humano, se atrapalha com isso. Porque quando chegou em Jacó, o que é que Deus disse? Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, Deus, seu pai, e Deus de Isaque. A terra que você agora está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. O discurso não é o mesmo? O discurso é o mesmo. Eis que estou com você e o guardarei por onde quer que for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Abraão teve uma penca de filhos com 4 mulheres diferentes. E o que a gente descobre? A gente descobre que o primogênito da mulher que efetivamente Jacó amava, Deus pensou para ser aquele que daria à família de Jacó uma consistência. Porque Jacó vivia em tendas, era um peregrino na terra, andava daqui para lá, de lá para cá e assim por diante, enquanto que ele foi, de certa maneira, levado para o Egito por conta da fome que Deus promoveu. É interessante isso. Então, quando você lê a história de José, você vê essas coisas aqui. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. Na prisão, quando ele foi preso por ser acusado de possuir a esposa do patrão, o que não era verdade,
O Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele, fez com que encontrasse favor dos olhos do carcereiro, confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. José fazia tudo o que se devia fazer ali, o carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. O faraó teve um sonho, e disse assim: tive um sonho, e não há quem o interprete, porém ouvi falar a respeito de você, José, que quando você ouve um sonho é capaz de interpretá-lo. E José respondeu: isto não está em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Então Faraó perguntou aos seus oficiais, depois de saber o significado do sonho. Aliás, quais foram os significados dos sonhos? Vacas gordas, espigas gordas, 7 anos de abundância. Vacas magras, espigas magras, 7 anos de escassez. Quem é que determina o tempo para que haja seca, para que haja impossibilidade de plantio e de colheita? Quem é que dá superprodução agrícola? Então, enquanto Deus estava dando sonho para Faraó, estava mecanizando a terra do Egito para que houvesse 7 anos de abundância, 7 anos de escassez, e assim houvesse um gerente dele, de Deus, para essa crise. Então, Faraó perguntou: será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. Bom, os irmãos vieram, compraram alimentos, ele aprontou várias armadilhas. Nós conhecemos a história e o que nós vemos? Os irmãos dele chegando e dizendo assim: o pai pediu para você perdoar a gente. Porque eles achavam que agora vinha vingança, não é? E José disse assim: calma aí, Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Não foram vocês que me enviaram para cá, Deus me enviou para cá, e fez de mim como que um pai de Faraó. É por isso que Gênesis é tão legal. Diga. Por isso que eu vou interpretar, irmã. Então aí a gente entende por que Jacó tem a preferência por José. José era diferente, né? Totalmente diferente dos irmãos. Ele tinha aquele amor a Deus, aquela presença de Deus na vida dele. Mas sabe quem começou? Foi Deus, que deu uns sonhos doidos para ele. Não foi José não, José seria igual aos irmãos. Se não fosse Deus chamando, se não fosse Deus atraindo, se não fosse Deus trabalhando na vida de José, uma hora ele está todo empoderado na casa de Potifar, na hora seguinte Deus o joga na cadeia, ele vira chefe na cadeia, de repente coloca lá gente para traduzir o sonho, ele traduz o sonho, mas fica 2 anos mais ainda na cadeia, sem entender por que Deus o deixou lá. Só que Deus estava trabalhando. Eu falei: calma aí, quem conduz tudo sou eu, não são vocês. Gênesis está assim, mostra isto para a gente, né? Então, eu peguei a resposta à pergunta número 7 do Catecismo Maior, para tentar traduzir o que Gênesis nos ensina a respeito de Deus. Dá para a gente repetir isso juntos?
Vamos lá. Deus é Espírito, em si e por si, infinito em seu ser, glória, bem-aventurança e perfeição, todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, infinito em poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia e clemência, longanimidade, cheio de bondade e verdade. Como é que a gente vê isso? A gente vê Deus sendo justo com Adão, porque ele deu uma ordem, Adão desobedeceu, e Adão não pode conviver agora com a santidade de Deus, precisa ser posto para fora. E as consequências disso acontecem. Por que que Deus confronta Babel? Por que que Deus confronta Sodoma e Gomorra? Por que que Deus confronta a humanidade em geral? Porque Deus não aceita o pecado. Entretanto, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Gênesis vai nos mostrar bem isso. E na história, na saga dos patriarcas, nós vamos ver que eles muitas vezes erraram. Mas quem segurou na mão deles foi o Senhor. A lição que nós aprendemos é que Deus está dirigindo tudo, criou tudo, dirige tudo, e a despeito da nossa própria fraqueza, Deus continua caminhando o seu caminho e fazendo de nós o seu povo escolhido. Isso, João 4, está dito lá em João 4, 23, se não me falha a memória. Vamos orar, meus irmãos. E você tem chance de agradecer o seu Deus que te criou, não é? O Deus que te ama, o Deus que faz coisas impossíveis. Maravilhoso Deus, não é verdade?